Olá pessoal, bem-vindo à Rede de Saberes. Eu sou o professor Clériston Brandão, professor de matemática. O nosso assunto que nós vamos trabalhar hoje é unidades de medida de volume, um assunto aí do 7º ano. Primeiro passo, gente, para a gente começar a trabalhar esse conteúdo de volume é nós sabermos o que são as unidades de volume, o que é volume. Então, gente, são as medidas que definem o volume de um corpo sólido em metro cúbico. Espero que vocês entendam. Vou ler de novo, ler explicando. São as medidas que definem o volume de um corpo sólido em metros cúbicos. E tendo, gente, como unidade básica, como referência, o metro cúbico. Ah, professor, por que essa questão de metro cúbico? Porque assim, tem que ser um corpo sólido, gente, que ele tenha 3 dimensões. Base, largura e altura. Porque essas 3 dimensões serão multiplicadas. Por isso, que lá tem no Mzinho aquele expoentezinho 3 em cima dele. Porque tem que ser um corpo sólido que tenha essas 3 dimensões. Por exemplo, uma caixa d'água, ela tem 3 dimensões. Ela tem base, ela tem largura e tem altura. Através dessas 3 dimensões, nós chamamos 3D, que nós vamos calcular, ou seja, o volume que esse corpo sólido cabe, ou seja, um determinado volume. Vamos supor água, vamos descobrir o volume de água que cabe nessa caixa d'água através da multiplicação dessas 3 dimensões. Você vai pegar as medidas dessas 3 dimensões e vai descobrir qual o volume de água que comporta essa caixa d'água. Agora vamos partir para a conversão de unidades de medida de volume. Assim como, professor, vamos saber como vamos fazer essa conversão, como converter essas unidades de medida. Mas primeiro vamos descobrir as grandezas que existem, né? O que são os múltiplos, o que são os submúltiplos e a nossa unidade base. Pronto, gente, os nossos múltiplos são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e a nossa unidade base, como eu expliquei para vocês, é o metro cúbico. Aí depois nós temos os nossos submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então nós temos os múltiplos, os submúltiplos e a nossa unidade base. Cada um desses múltiplos e submúltiplos tem o seu valor. Vocês estão vendo aí, gente, que um quilômetro cúbico equivale a 1 bilhão de metros cúbicos, um hectômetro cúbico equivale a 1 milhão de metros cúbicos, um decâmetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos e assim vai, e assim por diante. Você vai acompanhar as medidas de cada um desses aí, um decímetro cúbico, um centímetro cúbico e 1 milímetro cúbico. Pronto, é a parte interessante, que é a parte de conversão. Você vai aprender a converter quilômetros cúbicos em hectômetros cúbicos em decâmetro cúbico, metro cúbico em decímetro cúbico, centímetro cúbico em milímetro cúbico e assim por diante. Detalhe importante, você vai saber que uma grandeza ela é maior 1000 vezes do que a sua anterior e menor também 1000 vezes do que a sua anterior. Então, ou seja, eu vou dizer que quilômetro cúbico é maior 1000 vezes do que hectômetro cúbico é maior 1000 vezes do que decâmetro e decâmetro maior do que metro cúbico maior do que decímetro e assim por diante, sendo na ordem uma grandeza é sempre maior do que a outra 1000 vezes. Ah, professor, e se eu quiser fazer essa conversão, se eu quiser converter quilômetros cúbicos em decâmetro cúbico? Ora, simples e fácil. Como é que eu estou em quilômetro e não posso converter para decâmetro? Claro que posso. Então se eu tenho aqui 2 quilômetros cúbicos, por exemplo, eu quero transformar em decâmetro cúbico. Eu posso multiplicar 2 vezes seguida por 1000. Está aqui, eu estou em quilômetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000 e vou multiplicar por 1000 de novo, aí eu vou chegar em decâmetro cúbico. No caso, eu vou pegar 2 quilômetros cúbicos e multiplicar por 1000, entendeu? Aí depois eu multiplico de novo por 1000, seguidamente. Ou seja, então eu posso multiplicar direto por 1 milhão. Posso, porque 1000 vezes 1000 é 1 milhão. 1000 vezes 1000 é 1 milhão, multiplico por 2, vai dar 2 milhões de decâmetro cúbico. Entenderam até aí? Ah, professor, por quê? Porque quando você vai de uma grandeza para outra, você só multiplica por 1000. Quando você tem uma grandeza
entre elas, no caso entre quilômetro e hectômetro, você vai olhar que eu tenho uma grandeza hectômetro cúbico, de quilômetro para decâmetro. Então, eu vou multiplicar, porque 1000 vezes 1000 dá 1 milhão, eu posso multiplicar 2 vezes seguida, ou então eu posso multiplicar por 1 milhão, de uma vez só. E se eu tiver em quilômetro cúbico, professor, quiser ir para metro cúbico, simples e fácil, eu multiplico por 1 milhão, porque eu tenho duas grandezas de quilômetro até metro cúbico, eu tenho duas grandezas entre elas. Ou então eu multiplico esses 2 quilômetros cúbicos 3 vezes seguida vezes 1000. Eu vou multiplicar 2 vezes 1000, 2000 vezes 1000, o resultado aí vai dar 2 milhões, e 2 milhões vezes 1000 vai dar o mesmo 2 bilhões. Não vai ter erro, gente, você vai fazer da mesma forma, ou você multiplica 3 vezes seguida por 1000, ou então você multiplica já por 1 bilhão, vai dar certo do mesmo jeito. Ah, professor, e se eu tiver em metro cúbico, quiser ir para decímetro cúbico? Você vai olhar que você não tem nenhuma grandeza entre elas, é só multiplicar por 1000. Se você tiver em metro cúbico e quiser ir para milímetro cúbico, você pode ir? Claro que pode ir, você vai pegar, multiplicar também por 1 bilhão. Por quê? Ah, por quê, professor? Você tem duas grandezas entre elas. Pega esse macete, gente, simples e fácil. Quando uma grandeza para outra, se não tiver grandeza no meio, multiplica por 1000. Se tiver uma grandeza, multiplique por 1 milhão. Se tiver duas grandezas, você multiplica por 1 bilhão. Simples e fácil. Tem como converter. Ah, professor, e se eu tiver no submúltiplo, eu posso ir para o múltiplo? Claro que pode. Você pode converter? Pode. Eu posso converter milímetro cúbico em centímetro cúbico? Posso, fazendo a operação inversa, que é a divisão. Se eu estou em milímetro cúbico e quero ir para centímetro cúbico, eu divido por 1000. Se eu tiver em milímetro cúbico e quiser vir para decímetro cúbico, professor, eu posso? Claro que pode, você vai dividir por 1 milhão. Se você tiver em milímetro cúbico e quiser vir para metro cúbico, você vai dividir por 1 bilhão. Você vai pegar o mesmo macete quando você tiver com os múltiplos, quiser ir para um outro múltiplo, quiser ir para outro múltiplo, ou se você tiver no múltiplo e quiser ir para um submúltiplo, você faz a mesma coisa. Uma grandeza, ela é maior, você pode observar aqui multiplicando por 1000, é maior do que a sua antecessor 1000 vezes, do que o seu antecessor, e é menor também 1000 vezes, por isso que nós vamos dividir. Ou seja, 1 milímetro cúbico, eu posso converter 1 milímetro cúbico em decâmetro? Posso? Basta eu dividir aqui por 1 trilhão. Só isso. Eu estou ali, eu vou dividir por 1000, por 1000, por 1000 e por 1000 de novo. Vou dividir 4 vezes por 1000, ou então eu já divido direto para 1 trilhão. Eu vou passar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Vamos lá. Exemplo de conversão. Eu quero converter 5 quilômetros cúbicos em decâmetro cúbico. Posso? Posso. Se vocês observarem, você vai ver se tem alguma grandeza entre elas. Claro que tem. Tem um hectômetro. Então, se tem o hectômetro, então você pode fazer de duas maneiras. Ou você vai multiplicar vezes 1000, o resultado de vezes 1000 de novo, ou então você já pode multiplicar direto por 1 milhão. Ah, professor, por quê? Porque, gente, existe uma grandeza, você não vai poder multiplicar direto por 1000. Por quê, professor? Porque você tem uma grandeza entre elas, você vai ter que multiplicar por 1000 e de novo por 1000, porque existe o hectômetro entre quilômetro e decâmetro. Quando você vem aqui no segundo, que eu coloquei a segunda maneira de fazer, professor, porque você pode simplesmente pegar 5 decâmetros cúbicos e multiplicar por 1 milhão. Porque 1000 vezes 1000 é 1 milhão, você não vai multiplicar por ele 2 vezes aqui, mas você pode multiplicar, faça aquela multiplicação primeiro e depois faz essa. Tanto faz, vai ficar a seu critério. São duas maneiras diferentes de se fazer. E pega esse macete que o professor está passando para vocês. Se você, de uma grandeza, você tiver converter uma grandeza para outra, tendo uma grandeza no meio, nesse caso aqui, onde você vai pegar a maior grandeza, que é quilômetro, para transformar em decâmetro, vocês vão observar que você tem o hectômetro entre eles. Você pega isso, pega esse macete, multiplica, simples e fácil, vou multiplicar por 1 milhão, pronto. Ou então eu multiplico, ou seja, como tem o primeiro exemplo, vou multiplicar 2 vezes seguida por 1000, só isso. Beleza, pessoal? Outro exemplo aqui, eu estou em milímetros cúbicos. Ah, professor, e quero ir para decímetro cúbico, eu posso? Claro que você pode, por que não? Você vai voltar aqui para a nossa tabelinha,
você vai perceber que de milímetro cúbico para decímetro cúbico, você tem uma grandeza entre elas. O que é que eu disse para vocês? Quando tem uma grandeza, vocês dividem, ou divide 2 vezes por 1000, você que sabe. Ou então você tem esse macete. Ah, professor, o senhor explicou, quando tem uma grandeza, você divide por 1.000.000. Simples e fácil, não tem uma grandeza entre eles, só você pegar e dividir por 1.000.000. Nesse caso aqui, eu peguei 5 milímetros, eu dividi 2 vezes por 1000, os 5 milímetros, alcancei o resultado, dividi diretamente por 1.000.000 e cheguei no mesmo resultado. Você pode olhar que eu cheguei no mesmo resultado. Então, 5 milímetros cúbicos dividido por 1000 e dividido por 1000 é igual a 0,0005 decímetros cúbicos. Aqui eu dividi direto por 1.000.000 e alcancei o mesmo resultado. Não teve nenhum problema. No mesmo, espero que vocês tenham observado a aula, vai observando, gente, os macetes que o professor acabou de passar para vocês. E aqui está o nosso desafio, gente. Converter 5 milímetros cúbicos em metros cúbicos. Vou botar aqui nessa tabelinha que eu passei para vocês, que eu fiz essa planilha aqui, vocês vão observar que de milímetro cúbico para metros cúbicos, você vai observar que você tem 2 grandezas entre elas. Quando tem uma grandeza, você divide por 1.000.000. Aí você vai ter 2 grandezas. Aí você vai saber 1.000.000 vezes 1000. Aí você vai saber o número que você vai ter que dividir os 5 milímetros cúbicos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Acesse o canal Rede de Saberes, comente, curta. Alguma dúvida, vocês assistam a videoaula mais vezes e mais vezes. E se ainda ficar com dúvida, mande perguntas e sugestões para o professor, que nós iremos tirar essa dúvida juntamente com a Rede de Saberes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.